Gente, tem uma coisa que tem me incomodado muito e eu queria muito gravar esse vídeo pra vir aqui falar com vocês, é sobre essa velocidade absurda que surgem novas trends o tempo todo. É o algoritmo que te mostra tanto a mesma coisa o tempo todo que tu começa a pensar que você também precisa daquilo. E aí chega uma hora que você começa a sentir que também precisa daquilo. E não porque tu quer, mas porque tu tá se sentindo deslocada porque só você ainda não experimentou o morango do amor. E é o que tá acontecendo, né, com esse tal morango do amor, que é uma sobremesa que já existia, né, mas que começou a hypar agora, entrou uma nova trend, né, nas redes sociais. E não é só sobre um doce bonito, mas é sobre tudo aquilo que ele representa. Você entra no Instagram, né, entra na aba de explorar, só aparece vídeos e fotos do morango do amor. Aí você sai do Instagram e entra no TikTok e tcharam, aparecem mais e mais vídeos sobre o morango do amor. Aí você rola o feed, entra nos stories de alguma influenciadora ou até mesmo de alguém comum, assim como eu e você. A gente abre o Instagram, abre os stories e vê alguém falando que é a melhor sobremesa, é a melhor coisa que já comeu. E sem perceber, aquilo que ontem não fazia o menor sentido pra você, hoje ele já começa a parecer que é algo indispensável. E o pior é que esse desejo, ele não vem com calma, ele vem com muita urgência. Porque a gente abre o Instagram, abre o TikTok, abre o YouTube, abre os shorts e a gente só vê pessoas comendo, a gente só vê pessoas comprando, a gente só vê pessoas recomendando, que aquilo começa a parecer que é algo que eu preciso com urgência. Como se você tivesse que correr pra comprar, correr pra experimentar, correr pra postar um vídeo, correr pra gravar uns stories, correr pra gravar a sua reação comendo o morango do amor. E tudo isso pra aparecer, né, pra postar antes que seja tarde demais, antes que surja uma nova trend, porque o algoritmo ele funciona assim, ele repete tanto a mesma coisa que a tua mente começa a acreditar e começa a pensar que todo mundo tá vivendo aquilo menos você. E aí aquilo que era pra ser só um doce, né, no palito, um doce comum, ele começa a virar um símbolo de pertencimento, de que se você não comer, você não tá dentro da modinha, porque você não quer provar só o morango do amor, você quer entrar na conversa, você quer ter assunto, você quer estar por dentro, né, das notícias, você quer sentir que você faz parte, mas isso é exatamente o que o algoritmo quer. Ele quer que você permaneça desejando, comprando, consumindo, rolando feed, e é uma correria tão grande pra acompanhar tudo que a gente nem percebe o quanto isso tá fazendo mal pra nossa mente, porque a gente não tem mais tempo pra digerir aquilo que a gente realmente gosta, quais são as nossas vontades, qual é o meu gosto, né? O que eu gosto, o que eu amo, porque hoje a gente não tem mais tempo pra digerir aquilo que a gente realmente gosta e nem de perceber aquilo que realmente faz sentido pra nós. Porque quando você começa a pensar, pronto, já apareceu outra trend, já apareceu outro Labubu, já apareceu outro gloss da Francine, já apareceu outro Bobbie Goods. E se você não corre atrás dessas trends, você sente que você tá ficando pra trás, de que você não tá atualizada, de que você não tá vivendo direito, de que você não tem um hobby, né? Só porque você não comprou o Bobbie Goods pra pintar com aquelas canetinhas super famosas da Shopee, você tá desatualizada, né? Você é uma pessoa careta. Só que tudo isso, eu não sei pra vocês, mas tudo isso me cansa muito. E é um cansaço não só físico, mas também é um cansaço mental. E eu não sei vocês, mas eu, Jéssica, eu me sinto muito cansada, né? Me sinto muito cansada das redes sociais, porque parece que o tempo todo parece que a gente tá perdendo, né, alguma novidade, parece que a gente tá perdendo algo, e a gente se sente mal, se sente vazio, porque parece que a gente precisa estar sempre correndo atrás da nova trend para que a gente possa se sentir incluso, para que eu possa ter assunto para conversar, para que eu possa estar incluída nesse meio. Então, eu, Jéssica, eu tô me cansando muito das redes sociais, principalmente do Instagram, porque realmente é muito cansativo. A gente sente que parece que tem que estar o tempo todo correndo, né, atrás da máquina, pra poder alcançar, e quando vê, já surgiu uma outra trend, um outro ursinho, uma outra bolsa, um outro calçado, uma outra roupa do momento, e a gente vai criando desejos que não são nossos, a gente vai querer comprar coisas só porque tá todo mundo comprando, e a verdade é que esse ciclo constante, né, de estímulo, de novas tendências, ele vai deixando a gente cada vez mais ansiosa e mais insatisfeita e mais perdida da gente mesma. E sem perceber, a gente vai sendo condicionada a querer tudo aquilo que a gente nem precisa, mas por conta, né, do algoritmo, por conta dos vídeos que não para de aparecer no feed do Instagram, não para de aparecer no TikTok, você começa a sentir que você também precisa daquilo pra você pertencer, pra você estar incluída, porque se você não comprar o livro do Bobbie Goods, se você não pintar com aquelas canetinhas super famosas, você não tem um hobby, você é uma adulta careta, você é uma adolescente careta, porque todo mundo faz, menos você. E sem querer, a gente vai sendo condicionada, né, a entender de que a gente precisa de tudo também. E aí, quando vê, a gente não sabe mais o que realmente é desejo nosso
e o que que é um desejo que o próprio algoritmo moldou dentro de nós. Eu até postei um vídeo, né, um vídeo anterior desse que eu tô postando aqui pra vocês, eu falo muito sobre isso, né, sobre o algoritmo moldar os nossos desejos. Quais desejos realmente são nossos e quais desejos foram um algoritmo que implantou dentro de nós. E se tem uma coisa que eu queria trazer com esse vídeo, conversar aqui com vocês, se você que tá me assistindo, você também tá cansada, né, de tudo isso, cansada de estar sempre correndo, né, atrás da máquina, sempre correndo atrás do algoritmo, sempre gastando o salário para comprar tudo aquilo que não precisa. Eu quero dizer para vocês de que vocês não precisam disso tudo. Essa sensação de que você tá ficando para trás, de que você está perdendo algo, esse sentimento, ele é só mais uma ilusão. E esse sentimento, ele foi criado pelo algoritmo para te manter nessa ilusão e para te deixar cada vez mais ansiosa. Porque tem uma hora que a gente olha para tudo, né? Que a gente olha para as nossas roupas, que a gente olha para os nossos calçados, que a gente olha para os nossos livros, que a gente olha para tudo aquilo que a gente comprou e percebe que nada daquilo realmente foi escolhido por nós. Foi só repetido, repetido, seguido e comprado. Então, a maior parte das coisas que a gente tem hoje não foram desejos nossos, né? Foram desejos que foram implantados dentro de nós e pra gente seguir só mais uma trend, pra gente se sentir incluída, pra gente ter a roupa do momento, a gente foi lá e comprou. E aí depois a gente nem usou porque viu que aquilo realmente não fazia sentido pra nós, né? Que aquilo não fazia sentido pra mim. Então eu queria dizer pra vocês de que vocês não precisam correr o tempo todo atrás dessas trends, que você não vai, né, ficar atrasada na vida porque não comprou o último calçado do ano, não comprou o último telefone do ano. A gente viu tanta pessoa falando, tanta pessoa indicando, tanta pessoa seguindo, que a gente começou a achar de que a gente também gostava disso. Será que a gente realmente ama esse Morango do Amor? Será que a gente realmente ama o Bobbie Goods? Ou o Labubu? Ou será que só aprendeu a desejar para não se sentir diferente dos demais? A verdade é que quando a gente vive só no automático, seguindo esses padrões, só seguindo aquilo que tá em alta, a gente vai se perdendo. E a gente vai se afastando das nossas preferências, né, mais pessoais, vai se perdendo dos nossos gostos, das nossas vontades, e automaticamente a gente vai se perdendo de nós mesmas. E aí a gente para, pensa e nem sabe mais qual que é o nosso gosto, daquilo que a gente realmente gosta. E é por isso que em algum momento da vida a gente vai precisar reconstruir, reaprender a gostar por conta própria, reaprender quais são os nossos gostos, as nossas vontades e as nossas preferências. E a gente começa assim, começa devagar. E uma pergunta pra se fazer é: o que me inspira de verdade? Não aquilo que tá no TikTok ou aquilo que tá no Pinterest, mas aquilo que realmente acende uma chama, né, dentro de ti, mesmo quando ninguém tá vendo. O que realmente tu gosta? O que realmente te faz se sentir feliz, né? Quais são os teus gostos? Quais são as tuas preferências? O que realmente te inspira de verdade? O que te acalma? É uma música antiga? É uma leitura? É um desenho? O que você faria, usaria, se ninguém estivesse vendo? E essa pergunta, ela é muito interessante porque nem tudo, né, que a gente quer fazer precisa ser validado. Isso foi algo que eu aprendi bastante com meu marido. Meu marido é uma pessoa super low profile. E isso foi uma coisa que eu aprendi muito com meu marido, porque ele é uma pessoa que ele sempre diz pra mim, quando a gente tá saindo no restaurante, ou quando a gente vai fazer uma viagem, ou quando ele me faz alguma surpresa, e espontaneamente eu quero tirar uma foto, eu quero registrar, eu quero postar, e ele sempre fala pra mim, por que vai postar? Ninguém precisa ver, né? As pessoas não precisam validar o meu amor por ti através de uma surpresa, através de um carinho, através de um gesto, até mesmo em dia de aniversário, né? Às vezes eu fico triste quando ele não posta um texto me marcando pra me repostar, mas às vezes essa minha vontade de que ele faça um texto e poste pra mim no Instagram me marcando é pra que os outros vejam, né? Porque ele me fala tudo que eu preciso no particular, né? Em casa. Então eu não preciso estar postando pra demonstrar pras pessoas que ele me ama, sendo que eu sei que ele me ama. Então eu não preciso que as pessoas validem, né, os meus sentimentos ou os sentimentos dele por conta de uma foto que ele não postou ou por conta de um texto. Então isso é algo que ele sempre me ensina, porque eu sou uma pessoa que eu gosto muito de registrar tudo, de compartilhar tudo, e ele sempre me traz à memória, né, que eu não preciso ser validada por ninguém, que as minhas viagens, os meus gostos, o meu look, né? Eles não precisam ser validados por ninguém, que ninguém precisa ficar sabendo da minha vida. Então isso é muito importante, né? O que você faria se ninguém estivesse te vendo?
né? Qual roupa você escolheria sem precisar ser validada por ninguém, né? Então essa é uma pergunta muito importante para se fazer, porque tem coisas tão particulares e tão íntimas que são só sua. A gente não precisa compartilhar com ninguém. E é aí que você começa a se reencontrar. Não naquela versão ideal que você tentou, né, montar para caber no ideal das pessoas ou para caber, né, nos padrões das pessoas, de uma versão real. Uma versão que sabe aquilo que gosta, que sabe as suas preferências, que sabe o seu gosto, que não segue mais uma modinha, mais uma trend para se sentir incluída, né? Ou para se sentir validada pelas pessoas. Então, essa era a mensagem que eu queria deixar aqui para vocês, de que vocês não precisam ficar correndo atrás da máquina, correndo atrás de tudo aquilo que você vê, porque às vezes a gente vê tantas pessoas postando um stories falando sobre um livro determinado, ou sobre um curso, ou sobre as unhas do momento, ou sobre um labubu, sobre a bolsa, sobre o tênis, né? Então, às vezes a gente vê tanto que aquilo vai moldando o nosso desejo e vai fazendo a gente querer também. Só que às vezes aquilo não é o nosso gosto, aquilo não é o que realmente eu gosto, aquilo não vai fazer sentido pra mim. Só que de tanto eu ver, eu também quero por conta, porque eu quero me sentir validada, eu quero me sentir incluída também. Por que todo mundo quer e eu não, né? O que eu tenho de diferente que os outros não têm? Então, às vezes, o que a gente tem de diferente que os outros não têm é a autenticidade. É a gente não precisar ser validada pelos outros, mas que a gente possa ser validada por nós mesmas, né? Pelos nossos gostos, pelos nossos padrões, por aquilo que a gente realmente gosta. É ser uma pessoa decidida, é saber aquilo que quer. Porque construir o teu gosto, ele é um processo lento, um processo difícil, porque construir, né, o teu gosto, ele é um processo, mas é um dos caminhos mais bonitos para voltar de volta para casa, para dentro e pra você. E eu espero muito que esse vídeo seja alcançado pelas pessoas certas. Se você ficou até o final, coloca aqui pra mim um coraçãozinho marrom nos comentários pra mim saber que vocês ficaram até o final. Coloca aqui pra mim nos comentários o que vocês acharam sobre esse conteúdo, o que vocês acham sobre essas novas trends que surgem na velocidade da luz o tempo todo. Às vezes surge o Labubu, aí depois surge o Bobbie Goods, aí depois surge o Gloss da Francine, aí depois surge o Morango do Amor, aí semana que vem já surge uma nova trend, e aí a gente vai ficando cada vez mais pra trás, né? Cada vez mais perdida. Então, coloca aqui pra mim nos comentários o que vocês acharam desse conteúdo. Um beijo, não se esqueça de se inscrever nesse canal. Até a próxima. Tchau!